Deus se compadece de nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, aonde estaríamos? Já parou para pensar sobre isso? Por vezes o nosso coração é mau e fazemos coisas inconsequentes, e quando a situação aperta, não tem outro caminho. É curvar o joelho, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, e graças à sua misericórdia, Ele é compassivo para nos restaurar. Deus vê o nosso sofrimento e se compadece de nós. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e hoje quero te convidar a estudar comigo Juízes capítulo 10. Nos fala, logo nos primeiros versos, sobre alguns líderes, alguns juízes que foram levantados pelo Senhor para trazer libertação ao povo de Israel. Mas a ênfase desse capítulo é justamente no fato do povo voltar a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E se voltar à idolatria, à promiscuidade, a adorar deuses como Astarote, Azera, Baal. E dentro dessas práticas, Deus pesa a mão contra eles, os entregando aos amonitas, aos filisteus, aqueles povos que ali estavam para subjugar Israel. Naquele momento, Israel fica tão atordoada com tanta opressão daqueles povos que começam então a se voltar para o Senhor. Eles percebem a besteira que estavam fazendo e fazem uma oração de arrependimento. E eu quero ler com você essa súplica, esse pedido deste povo para que Deus pudesse então aliviar a carga e mudar a sorte daquele povo. Lê comigo. Versículo 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor: Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e cultuamos aos Balaíns. Mas o Senhor respondeu aos israelitas: Não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios, os amalequitas e os amonitas vos oprimiram e clamastes a mim, não vos livrei das mãos deles? Mesmo assim, vós me abandonastes e cultuastes outros deuses, por isso não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze tu conosco o que achares melhor, mas te suplicamos que nos livres hoje. Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Depois disso, os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Os israelitas também se reuniram e acamparam em Mispa. Então os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: O homem que começar a guerra contra os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. O clamor desse povo é tão comum nos nossos dias, não é verdade? Quem também não se percebeu como eles? De vez em quando nós só procuramos o Senhor na hora da dor, quando a situação aperta, quando as coisas fogem do nosso controle, como se em algum momento elas estivessem. É justamente em horas como essas que percebemos os erros que temos cometido, as faltas que temos realizado contra o Senhor, e com um ar de desespero, por vezes, nos voltamos ao Senhor. A minha percepção é que temos um Deus tão misericordioso, conhecedor de todas as coisas, que mesmo assim se compadece de nós. Se fosse um homem carnal como eu e você, como é que reagiria? Como é que você reage quando você cuida de uma pessoa, abençoa ela com todas as sortes de suprimentos, provisões, afeto, e essa pessoa te trai? Essa pessoa se volta contra você e depois de um tempo você vê essa pessoa quebrando a cara, voltando arrependida, pedindo a sua ajuda. Como você reage? Normalmente, o coração do homem vingativo, violento, faz o quê? Se aproveita daquele momento de fragilidade, do inimigo, do adversário, daquela pessoa que o traiu, e pode zombar, pode fazer tantas outras coisas, mas poucos são aqueles que são movidos por compaixão, por misericórdia, por amor àqueles que o traíram, que o desrespeitou, que o abandonou. Parece que a gente quer se aproveitar do momento para dizer, pelo menos, tá vendo? Eu não avisei. A gente quer passar na cara de algum jeito, né? E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha para esse povo que está suplicando uma intervenção e diz: vocês escolheram outro Deus. Vocês escolheram e cultuam outros deuses, que vocês recorram a esses outros deuses.
Mas naquele momento o povo se arrependeu genuinamente. E esse arrependimento fez com que eles abrissem mão dessa idolatria, desse estilo de vida e se voltassem para o Senhor. E quando a gente se volta completamente para o Senhor, Ele abre o coração, movido de compaixão, e começa a intervir na nossa história. Sabe, em todos os momentos o Senhor tem nos guardado, até mesmo quando somos infiéis. Porque Ele diz que Ele continua fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele está cuidando o tempo todo da gente, velando por nós, mesmo quando tomamos caminhos tortuosos. E Ele é poderoso para fazer com que o mal que a gente intentou ou que intentaram contra a gente se transforme em bem. Mas é necessário uma ação humana também. É necessário contrição, arrependimento. É necessário reconhecer as falhas, confessar pecado e pedir perdão, recorrer ao Deus que é cheio de misericórdia, compaixão e que está pronto para nos redimir. Você tem hoje à sua disposição um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que é poderoso para perdoar todos os teus pecados, um Deus que é poderoso para mudar a tua história. Se volta para Ele. Se volta para Ele no dia de hoje. Não espera o dia da dor. Não espera o dia da angústia, porque Ele tem poder para te socorrer em toda e qualquer situação. Pai bondoso e querido, muito obrigado porque o Senhor não nos falta. Muito obrigado porque quando recorremos a Ti, os Teus ouvidos estão disponíveis e a Tua mão permanece estendida, Pai, pronta para nos alcançar, pronta para cuidar de nós. Abençoa o Teu povo, dispensando o Teu favor, que tenhamos um coração quebrantado, contrito, arrependido diante de Ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 19 horas.